Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do Acerte Concursos, vamos que vamos. Questão de número 36, projeto Resolução Estratégica de Questões com o professor Alain Vinícius. Lembre-se que o grande objetivo desse projeto é que você aprenda a resolver questões de forma estratégica, de forma eficiente. Então, claro que você vai acabar aprendendo direito constitucional, aprendendo direito administrativo, mas esse não é o principal objetivo do projeto. O objetivo é que você tenha metodologia no processo de resolução e, consequentemente, você crie um hábito de resolver questões todo santo dia. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você está no Spotify, segue o podcast do professor Alain Vinícius e também ativa as notificações. Vamos juntos? Questão bacana, mais uma questão inédita, questão criada, questão trazida pelo professor Alain Vinícius. Vamos lá? Como de praxe, é importante que a gente traga todo o acervo de sistematização. Então, a gente sempre começa indicando a metodologia, método AV4.4 e o projeto. É a resolução estratégica de questões. Perfeito? Seguindo esta linha de raciocínio, seguindo este cenário da resolução estratégica de questões, é fundamental que você enxergue toda a linha da disciplina, do tema e do subtema que está sendo objeto de abordagem. Seguindo esta linha de raciocínio, nós temos o advento da questão de número 36, que deve ser olhado com bastante cuidado por conta de potenciais pegadinhas. Vamos ver se tem alguma pegadinha por aqui? Vamos ler a questão? Vamos lá. O presidente da República cometeu um crime de responsabilidade. Neste caso, a instauração do processo será efetuada pela Câmara dos Deputados e o julgamento será efetuado pelo Senado Federal. A questão é muito legal, a questão é muito bacana, mas a gente não pode ir com muita sede ao pote. Toda vez que a gente vai resolver uma questão, nós precisamos ter um padrão para que essa questão seja resolvida de fato da melhor maneira, para que ela seja resolvida de fato da melhor forma. Então, existe sempre um padrão de resolução. A disciplina em comento é direito constitucional. Dentro do cenário do viés do direito constitucional, a gente está falando do poder executivo. E dentro do viés do direito constitucional, do poder executivo, nós temos a linha, nós temos o cenário das responsabilidades do presidente da República. Responsabilidades do presidente da República. Bom, seguindo esta ótica, seguindo essa linha de raciocínio, nós já conseguimos identificar um ponto importante para que nós possamos desenvolver a nossa análise. Porque quando eu falo assim, o poder executivo, você não vai pensar na estrutura do judiciário, você não vai pensar no Congresso Nacional, porque isso tem a ver com o legislativo. Então, no nosso padrão de resolução, o que é que você precisa entender? Que nós estamos diante da linha, ó, das responsabilidades do PR, do presidente da República. A partir do momento que eu digo que se trata dessas responsabilidades, é porque o presidente pode cometer algumas irregularidades. E essas irregularidades estão classificadas em duas categorias. Nós temos a possibilidade do presidente da República efetuar o cometimento de infrações penais comuns
como, por outro lado, ele poderá efetivar o cometimento de crimes de responsabilidade. Então, infrações penais comuns, infrações penais comuns, assim como nós temos crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade, como é algo que não está comumente no seu vocabulário, ou seja, no seu dia a dia, é importante que você entenda que são atos atentatórios à Constituição. Então, infração penal comum, crime de responsabilidade. Se cometer uma infração penal comum, o julgamento é aonde, professor? Em caso do cometimento de uma infração penal comum, o órgão julgador é diferente de um crime de responsabilidade. Se for infração penal comum, processamento e julgamento onde? No Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, na intimidade nós chamamos como brinco de STF. Supremo Tribunal Federal. E isso se for infração comum. Se for crime de responsabilidade, Senado Federal. Acabou. Não tem o que discutir. E aí vem um detalhe, você vai relacionar assim, ó. Quem processa é quem julga. Então, quando eu me refiro a esses dois itens aqui, essa galera que está em azul, eu estou falando aqui, ó, para não esquecer, eu estou falando tanto do julgamento quanto do processamento. Então, aqui engloba o processamento e o julgamento. Você vai lembrar aqui, ó, envolve o processamento e o julgamento. Engloba o processamento, ou seja, envolve o processamento e o julgamento. E aí você vai lembrar assim, a seguinte premissa: quem instaura é quem julga. Lembra disso. Lembra disso. Quem instaura é quem julga. Gente, olha que bacana. A forma em que o mapa é criado. É importante você enxergar, gente, que quando eu trago esse ponto, isso só é possível porque eu fiz aqui para você, ó, uma organização estratégica dos estudos. Se não fosse essa organização estratégica, eu não conseguiria fazer esse mapa mental, eu não conseguiria fazer esse esquema. Então, para você progredir nos estudos, você precisa de estratégia. E essa organização estratégica de estudos pode ser feita de duas maneiras. Ou você faz, ou você busca um profissional que faça isso por você. Então, se nesse momento você senta para estudar, mas não sabe por onde caminhar, se sente perdido, se sente perdida, ou se de repente você já estuda, mas sente que os seus estudos não avançam por falta de organização, chegou o momento de você pedir ajuda profissional. Como é que você vai fazer isso? Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que funciona o projeto de mentoria do professor Alain. Então, peça ajuda profissional através do WhatsApp. Qual é o número, professor? É o 71993811035. Você vai dizer, professor, estava assistindo especificamente a resolução estratégica de questões, mais especificamente da questão 36, e preciso da sua ajuda em relação à organização dos meus estudos. Perfeito?
Então, é importantíssimo que você saiba que nos dois casos, infração comum ou no caso de crime de responsabilidade, o processo precisa passar primeiro pela Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados tem o papel de fazer uma peneira, ou seja, a Câmara dos Deputados ela vai autorizar a instauração do processo. Ó, a Câmara dos Deputados ela vai autorizar a, as instaurações dos processos, independente se é infração comum ou se é crime de responsabilidade. Eu estou focando no crime de responsabilidade porque foi o que veio na questão. Então, as instaurações dos processos. Como é que faz isso? 2/3 da Câmara Municipal, ó, a Câmara Federal, ou seja, a Câmara dos Deputados. 2/3 dos membros. Esse é sempre a linha do quórum. Então, a gente está falando da quantidade mínima. 2/3. Perfeito, gente? Massa. Então, essa é a linha. Então, a Câmara não instaura, ela autoriza que o processo venha a ser instaurado. Então, por que a questão está errada? Note que, olha o que eu digo: o presidente cometeu um crime de responsabilidade. Ok. Neste caso, a instauração do processo será efetuada pela Câmara e o julgamento no Senado. O julgamento vai ser no Senado? Sim, ó, Senado, crime de responsabilidade. Só que a Câmara, ela não instaura. Neste caso, a instauração do processo será efetuada. Não, a instauração não é pela Câmara. A instauração é no Senado. A Câmara autoriza que venha a ser instaurado. Então, por isso, o gabarito da questão de número 36 é um gabarito indicativo de uma linha errada. Perfeito, gente? Então, a questão de número 36 é uma questão errada. Perfeito, gente? Então, não pode perder jamais uma questão como essa. Perfeito? Entendido? Massa. Nesse sentido, é fundamental que você que está comigo nesse momento esteja comigo todo santo dia. E é por isso que eu disponibilizo diariamente, não é semana sim, semana não, é diariamente, todo santo dia, eu disponibilizo para você diversos materiais para que você consiga, de fato, ampliar o seu conhecimento sobre a preparação para concursos públicos. Então, o primeiro ponto que nós temos é que todos os dias, às 6h06 da manhã, 6h06 da manhã, e ao meio-dia, nós temos materiais novos. Isso vale para o YouTube e vale para o Spotify. No Spotify, 6h06 é o podcast do professor Alan. Todo santo dia, 6h06 da manhã. Todo santo dia. Enquanto que a resolução estratégica vai ser ao meio-dia. Isso também vale para o YouTube. Diversos episódios eu vou colocar no YouTube, tá certo? Então, o YouTube, a gente vai ter aí 6h06 da manhã, meio-dia, e nós temos ainda, durante a semana, algumas aulas ao vivo. Isso tem acontecido no momento em que eu estou disponibilizando essa questão. Isso tem ocorrido nas quartas-feiras, às 14h30 e nos sábados, às 9 da manhã. Perfeito?
Se seu objetivo é ter acesso a um acompanhamento profissional personalizado, aqui está o meu número de contato para que você possa transformar em definitivo sua preparação. Afinal de contas, não adianta ficar só assistindo aula, não adianta ficar só lendo o material, é necessário que você tenha uma estratégia. Perfeito? Além disso, nós temos o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp e que tem materiais também todos os dias. No caso do Telegram, é sempre às 5 da manhã, às 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. E a resolução comentada sempre 7h30, depois meio-dia, depois 16 horas e depois 19 horas. Perfeito? Esses são os materiais disponíveis no Telegram. Então, clica lá na descrição deste podcast que está disponível tanto o WhatsApp, quanto o Spotify, quanto o Telegram, como o YouTube. Se você ainda veio pela primeira vez, está chegando por aqui pela primeira vez, é fundamental, ó, que você siga o YouTube e o Spotify, mas também esteja no Instagram, porque diariamente eu vou disponibilizar novos materiais sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance, beleza? Tanto o meu perfil quanto do Acerte Concurso, curso fundado por mim, curso que eu gerencio pedagogicamente. Então, se você quer ter acesso aos conteúdos dos diversos especialistas, siga o Instagram do Acerte. E no caso dos cursos, nós temos um curso bem interessante no momento, curso de questões relacionadas às diversas bancas examinadoras, como é o caso de Decam, como é o caso de CESP e Sebrasp. Então, é fundamental que você mande mensagem dizendo assim, ó, sou aluno, sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube ou no Spotify, ou seja, nas redes sociais, e quero aquele desconto especial, tá bom? Pode sinalizar, porque o seu cupom de desconto é justamente dizer que é meu aluno ou que é minha aluna nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, estamos juntos e amanhã nós teremos a questão de número 37 do nosso projeto de resolução aumentada, de resolução estratégica de questões. Grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu!